Nesta série de estudos que temos esse trimestre da lição da Escola Sabatina, nós estamos considerando o livro do profeta Daniel. Mais à frente avançaremos também para estudar algumas das profecias do livro do Apocalipse. Esses são livros proféticos que têm uma relação muito especial com o tempo em que nós estamos vivendo. Várias profecias apresentadas nesses livros transcendem as eras e alcançam os nossos dias. E é importante nós, então, estudarmos o que está revelado, porque, em relação àquilo que já aconteceu, isso dá uma solidez na fé, aumenta a nossa confiança na palavra de Deus, pois percebemos que a palavra ela é exata, ela é fiel, as profecias realmente se cumprem. E no que diz respeito às profecias que apontam tanto para os nossos dias quanto ainda para um tempo futuro, tendo em vista que tudo se cumpriu com perfeição no passado, nós ficamos aí na expectativa e confiantes ou certos de que essas profecias também não falharão. Elas serão executadas no seu devido tempo, da forma como foi apresentado há 2000 anos atrás, ou até mais do que isso, quando consideramos o livro do profeta Daniel. Deus, ele é fiel, Deus, ele é perfeito e misericordioso em revelar esses temas ao seu povo, em revelar esses temas a nós. Estamos agora adentrando ao estudo da quinta lição. Nós já vimos na lição passada alguns aspectos já da parte mais profética do livro do profeta Daniel. Digo isso porque alguns capítulos apontam mais para acontecimentos, mais para a história, né? Mas aqui nós já estamos avançando. A lição passada falou do capítulo 7, agora nós vamos considerar o capítulo 8, um capítulo muito especial porque nele encontramos um texto que talvez todos nós já ouvimos e sabemos recitá-lo de cor. Daniel 8, 14. E está no contexto dessa lição, que faz menção das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então esse capítulo ele é especial, mas às vezes nós só nos lembramos desse verso. Mas e o contexto? E as demais profecias que se relacionam inclusive com esse verso, talvez não esteja tão claro em nossas mentes. Mas a lição, então, se propõe a nos trazer a lembrança acerca desses outros temas também. Então, vamos passar para esse estudo. O verso áureo encontra-se em Daniel, capítulo 8, e verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E o pensamento da inspiração, toda a nação teve seu tempo de teste e prova, cada uma fracassou, sua glória desapareceu e seu poder se foi. Bom, nós vamos falar ao longo da lição sobre esta ascensão e queda de impérios e também, mais para o final, sobre esta parte da visão que, inclusive, o profeta ficou sem entender. E nós vamos ver que ele só foi entender mais de uma década depois, quando nós entramos no capítulo 9 do profeta Daniel e que será o estudo da próxima semana. Então vamos com o missionário Jonas Volpato estudar, aprender mais dessa lição. Vamos ao primeiro tópico. O carneiro se engrandece. Irmão Jonas, perto do fim da supremacia do reino de Babilônia, o que Daniel previu? Então, Luzirley, Daniel aqui ele recebeu uma visão. Só uma correção, ele não previu, ele viu. Ah, perfeito. Ele recebeu uma visão, né? Uma visão onde ele estava na cidade de Suzã, junto ao rio Ulai. O interessante aqui dos versos 1 e 2 é nós prestarmos bastante atenção na questão do tempo em que ele recebeu a visão também. Diz que ele recebeu essa visão no 3º ano do reinado de Belsazzar. Se a gente for voltar um pouquinho na lição da semana passada do capítulo 7, no início da visão do capítulo 7, Daniel recebe essa visão no 1º ano do reinado de Belsazzar. Então, mais ou menos 2 anos depois. Mais ou menos 2 anos depois, ele recebe essa segunda. Isso é importante porque as duas visões do capítulo 7 e do capítulo 8, elas têm um paralelo. Sim. Né? Dentro dos símbolos de cada uma,
tem pontos muito semelhantes que nos indicam esse paralelo. Porém, apesar dessa temporalidade aqui do primeiro e do terceiro ano do reinado de Belsazar, o verso áureo, que é o verso 26, ele deixa bem claro para a gente que essa visão como um todo, principalmente a parte final dela, não diz respeito somente ao tempo de Daniel, mas ela se refere ao nosso tempo. Tempo futuro, um tempo muito distante, o profeta usou aqui a expressão, né? Tempos muito distantes. E essa expressão vai se repetir, eu acho que 2 ou 3 vezes dentro dessa visão do capítulo 8, para deixar bem claro que isso aqui é para o nosso tempo e nós precisamos estudar. Exatamente. Então é uma mensagem essencial, porque às vezes alguém olha assim, mas por que eu vou estudar lá sobre Babilônia, os medos e persas, sobre Grécia? É algo muito antigo, aquilo não, já teve o seu cumprimento, não tem a razão, né? Mas o irmão Jonas já destacou que na própria profecia já é apresentado que determinadas partes disso, ou dessa visão, se referem exatamente ao tempo que nós estamos vivendo. Por isso, a necessidade de nós conhecermos. Isso é uma característica do livro de Daniel, também do livro de Apocalipse, Luzerley. Quando você pega, por exemplo, o capítulo 7, 8 e 9, você percebe que eles fazem parte de um mesmo conjunto profético que aponta para uma realidade, né? Sim. Para a realidade do tempo que nós vivemos. Então é muito importante considerar cada detalhe dessa profecia. Exato. E que começou ali no primeiro ano de Belsazar, daí o capítulo 8 no terceiro ano de Belsazar, e o capítulo 9 já vamos recorrer no aqui. período de Dário já, né? Isso, no primeiro ano de Dário. Isso. Entre 539 e 538. Ou seja, entre a visão do capítulo 7 e a visão do capítulo 9, a revelação, né? O capítulo 9 é a revelação e não exatamente a visão. Nós temos um período de 14 a 15 anos, pegando esses 3 capítulos. Imagina a ansiedade do profeta, né? Nós vamos perceber que o profeta Daniel ele gostava de entender as coisas e ele ficava até ansioso em relação a isso. E agora imagine isso ao longo de bastante tempo, tanto que ele deve ter refletido e pensado sobre esses assuntos. Mas vamos lá, vamos entender então o que está apresentado nesta visão registrada no capítulo 8. Irmão Jonas, descreva o comportamento do primeiro animal que surgiu e se engrandeceu. Perfeito. Então, primeiro nós percebemos aqui no início do 8 que na visão junto ao rio Ulai, Daniel agora ele contempla uma cena com animais também, da mesma forma que no capítulo 7. Ele vê aqui um primeiro animal que é um carneiro, que tinha 2 chifres, um mais alto do que o outro, isso também não é à toa. Se nós começarmos a trabalhar o paralelo profético, no capítulo anterior, o 7, na visão dos 4 animais, o animal que representava o urso, que era o segundo, ele se levantou com seus 2 lados, mas um era mais alto do que o outro. Assim como o carneiro aqui tem um chifre mais alto do que o outro. Então isso é importante para destacar que esses 2 símbolos proféticos representam o mesmo reino, o mesmo reino que é o reino da Pérsia. Okay? Então isso é um ponto importante. E falando sobre o comportamento desse animal, diz que esse carneiro, ele dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Isso é interessante, porque o reino da Pérsia, até ali, a expansão territorial do reino persa, medo-persa, foi muito maior, inclusive, do que o babilônico, que era um império poderoso, mas que se centralizava ali na sua região. Sim. Então, isso aqui indica a expansão territorial do Império Persa, que era algo que não tinha sido visto até ali, né? Até aquele momento. Bem importante destacar. Como império mundial, né? Exatamente. Mesmo quando a gente considera a história e impérios anteriores, porque antes desta sequência, que é muito bem frisada pela palavra de Deus, nós tivemos outros impérios que tiveram a sua supremacia, né? Como a Assíria, mesmo o Egito, mas eles de fato eram mais concentrados em regiões pequenas, né? Agora, quando partimos para o Império Medo-Persa, nós já vemos uma expansão territorial grande,
o Império, nós vamos falar da Grécia na sequência, e o Romano, nós vemos aí uma expansão muito grande no que diz respeito a território. Então, a partir desse, começa essa sequência de impérios que realmente conquistam vastas regiões, vastos territórios. Eu quero destacar apenas um outro detalhe aqui, antes de nós seguirmos, no que diz respeito ao tipo de animais que são apresentados na profecia, né? Porque no capítulo 7 faz menção de leão, faz menção de urso, faz menção de leopardo, faz menção de uma fera indescritível, ou que não se compara com alguma fera que se encontra no mundo natural. Mas aqui nós temos uma classe de animais que são vistos relacionados ao santuário. Nós temos o carneiro, depois vai ser apresentado um outro animal, o bode, e que são animais que são vistos dentro do sistema de sacrifícios e de cerimoniais que aconteciam ali no santuário, já chamando a atenção do profeta para a relação que esses assuntos têm com a questão do santuário. Isso. Que a lição vai chegar lá, né? É a parte central da visão. Isso. Né? O santuário é a parte central da visão. Então, os animais que são apresentados aqui para representar os reinos já são animais que têm uma conexão com os ritos que aconteciam ali no santuário. Agora, vamos à pergunta C. Como o anjo interpretou a visão que Daniel havia tido do carneiro? No versículo 20, ele explica claramente que aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, isso não é uma interpretação particular humana. Isso é bem objetivo do texto bíblico, né, nessa questão da visão, porque quando o anjo explica a questão do carneiro, ele diz, o carneiro são os reis da Média e da Pérsia. A gente vai ver mais para frente que isso acontece da mesma forma quando o anjo explica a questão do bode. Né? Ele diz exatamente que reino aquilo representa. Então, a assertividade da profecia, ela é muito clara e até espanta. Eu imagino que espantou Daniel, né, dizendo que aqui a representação representava a Pérsia e depois, olha, o outro animal que vem vai ser o reino da Grécia. Então, que contexto a Grécia tinha até ali, naquele período em que Daniel estava se referindo, né, para o anjo fazer uma revelação tão assertiva assim? Isso que o irmão Jonas está pontuando é bem interessante porque, como nós mencionamos, e está aqui na introdução da lição, essa visão ela acontece em torno do ano 550, 548 a.C., ou seja, cerca de 10 anos, mais ou menos 10 anos antes dos medos e persas conquistarem Babilônia. Isso. Veja que a profecia está dizendo, olha, daqui mais ou menos 10 anos vai se levantar um reino que vai dominar sobre tudo, inclusive a Babilônia, que são os medos e persas. A previsão de algo para aqui 10 anos, imagine você dentro do contexto atual, às vezes já tem alguns indícios, né? Mas às vezes existem algumas viradas assim que surge algo e a revelação foi pontual. Agora, quando faz menção da Grécia, as próximas perguntas vão mencionar disso, mas como já estamos falando sobre essa questão de assertividade profética, já quero colocar isso aqui. O reino dos medos e persas tem um período de supremacia de um pouquinho mais de 200 anos. Vai de 539 a 331 a.C., um pouquinho mais de 200 anos. E nessa profecia, 10 anos antes dos medos e persas se tornarem o reino dominante, 10 anos antes disso, já profetizou que o reino que viria depois deles, ou seja, depois dos 200 anos de supremacia que os medos e persas teriam, já tem a indicação, serão os gregos. Isso é interessante quando eu penso nisso quando lembro do que o profeta Isaías escreve, se eu não me engano, é capítulo 46, quando Deus diz ali assim, não há outro Deus além de mim. Por que não há outro Deus além de mim? Porque eu revelo o futuro antes mesmo que ele aconteça. Exato. Então a profecia ela é fantástica. Por que hoje nós podemos ter tanta certeza, por exemplo, que as profecias futuras do livro de Apocalipse elas vão ter um cumprimento certo?
porque as profecias passadas já se cumpriram Sim. assertivamente da forma como Deus ele descreveu. Por isso que estudar a profecia aumenta a nossa fé. Exatamente. E é maravilhoso mesmo ver essa... A gente usou a palavra assertividade, né? Como que... Mas assertividade dá uma certa impressão de que foi algo aleatório que deu certo. Mas aqui é que realmente a palavra é verdadeira, Deus conhece, né? A primeira lição desse trimestre, quando falou sobre a questão da palavra, a introdução à profecia, na verdade, é o título da lição, né? Ela abordou um pouquinho sobre esse aspecto de que Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. E por conta disso ele tem condições de revelar, não de algo que poderá acontecer, mas de algo que ele já viu acontecendo. Ele sabe que é aquilo. Então, realmente, o que ele apresentou ao profeta através dessas revelações, tanto de Daniel capítulo 2, capítulo 7, aqui capítulo 8, e as demais que ainda são apresentadas aqui também no Apocalipse, são certas, são verdadeiras. É a descrição dada por Deus daquilo que realmente, agora olhando do futuro para o passado, as coisas aconteceram com precisão maravilhosa, né? Muito bem, então chegamos no fechamento desse primeiro tópico. O carneiro se engrandece. E vimos, então, como Deus se revelou, como Deus manifestou a Daniel de uma forma clara, de uma forma bem exata, aquilo que estaria acontecendo ainda alguns anos após. E nesse fechamento fica até o que o irmão Jonas já mencionou aqui. Isso aumenta a nossa fé quando nós vemos a precisão das profecias bíblicas. Isso enche o nosso coração, aumenta mais a nossa fé no todo que está descrito na palavra de Deus, pois essas coisas são provas, né? E devem ser provas suficientes para, de fato, fortalecer a nossa fé diariamente. Inclusive, fica o nosso apelo. Você tem se dedicado ao estudo, de fato, da palavra de Deus, tem buscado conhecer mais das profecias, que às vezes reclamamos, estou desanimado, eu leio a Bíblia, não sinto aquele desejo, aquele gosto, mas vamos forçar essa inclinação natural, vamos buscar conhecer mais a palavra de Deus, tendo a clareza e o Espírito Santo trabalhando também em nossos corações, em nossas mentes, e assim a nossa fé será fortalecida. Não vamos deixar de lado esse recurso tão especial que Deus deixou para todos nós.